Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, atendendo a mais um pedido dos inscritos, desta vez nosso amigo inscrito Rodrigo sugeriu vídeo sobre as ações da Vivel, né? As ações da Vivel que vem caindo com força desde o seu IPO, só nos últimos 12 meses já são quase 50% de queda, as ações já estão abaixo de R$ 1. No pregão de hoje, as ações subiram fortemente, muito provavelmente, né, impulsionadas aí por um short squeeze, né? Vamos fazer esse vídeo aqui atendendo a este pedido. Muito obrigado pela sugestão do vídeo, nosso amigo Rodrigo, e por estar sempre aqui acompanhando os conteúdos do canal. Falaremos sobre os números do segundo trimestre da Vivel, né? Vamos ver no que a empresa melhorou, né? Tiveram aí algumas linhas que vieram com melhora. A companhia que está dentro de um processo de reestruturação, porque a estratégia que a companhia trouxe, né, ao lançar as suas ações na B3, né, uma estratégia de crescer em larga escala via aquisições, acabou também trazendo muito endividamento e alta alavancagem. Mas antes de tudo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora para os números do segundo tri da Vivel. Bom, vamos lá, as ações da Vivel subiram mais de 13% no pregão, né? Nas máximas, chegaram a atingir ali mais de 15% de alta, né? Porém, não o suficiente para as ações superarem a barreira de R$ 1. E há mais uma ação que está aí no risco de grupamento, tá? Então, muito cuidado, não apenas por conta do grupamento, né? Ao se posicionar nesse tipo de ações, né? Da Vivel, de todas essas empresas desgrameiras que a gente traz aqui no canal, Vivel, Azevedo e Travassos, todas essas empresas aí que estão com as suas ações cotadas abaixo de R$ 1. Porque não é apenas, né, o risco do grupamento em si, mas o que a empresa está fazendo para reverter essa situação. Porque as ações geralmente, depois que grupam, elas tendem a cair mais. Porém, isso não é uma regra, tá? Vai muito do que a empresa está fazendo operacional e financeiramente. Como, por exemplo, se pegarmos aí Azevedo e Travassos, por exemplo, é uma ação que, se grupar, né, eu não me preocupo tanto, porque a gente vê que a empresa ela vem trazendo, né, resultados, né? A empresa vem entregando o que ela está prometendo. Então é para isso que você precisa olhar, né? Eu gosto sempre de citar aqui o exemplo do IB, né? Que grupou suas ações até numa proporção grande, 30-1, e após o grupamento as ações até dobraram, né? Então essa questão do grupamento é um risco, né? Mas não é uma regra que as ações irão cair após o grupamento. Vai muito do que a empresa está fazendo, tá? E no caso da Vivel, a empresa está dentro de um processo de reestruturação, e você que é acionista ou você que está olhando para as ações querendo investir, você precisa estar sempre acompanhando o que a empresa está fazendo para ver se esse processo de reestruturação ele está sendo bem executado. No caso da Vivel, o que está pegando aqui? Dívida muito alta, tá? A alavancagem da Vivel acabou superando até as 4 vezes ali a dívida líquida sobre o EBITDA. E nesse segundo trimestre, ela acabou trazendo alguns números, né, que mostra que ela, por mais devagar que isso esteja acontecendo, ela está conseguindo, né, melhorar as suas linhas. Como, por exemplo, nós vemos aqui, a receita líquida da companhia, ela se manteve estável, né, com uma leve alta de 2,5%, mas a gente vê aqui que é uma empresa que gera muita receita, né, mais de 2 bilhões de receita no trimestre, mas 2 bilhões e 800 na verdade, né? A Vivel, que é um conglomerado de empresas do setor, né, de saúde, diagnóstico, também ali no setor de vacina, ela também atua até no setor de transporte de medicamentos também. É uma empresa gigantesca. Agora, todo o processo de reestruturação, ele traz riscos, por quê? Porque geralmente as empresas elas saem menor, né, deste processo de reestruturação, porque elas acabam ali precisando se desfazer de ativos para conseguir reduzir, né, os problemas que elas estão lidando ali, como no caso da Vivel, o problema de alavancagem.
E dentro aqui desse processo de reestruturação está em jogo aí a empresa se desfazer da Cremer, que é uma das suas maiores subsidiárias, tá? Nós vimos aqui uma receita estável com um leve crescimento anual de 2,5%, o lucro bruto da companhia superou os 420 milhões de reais, com uma alta também anual de 6,8%. A margem bruta da companhia continua positiva, desta vez em 15%, com um leve incremento aí de 0,6 pontos. A companhia conseguiu reduzir, né, as suas despesas, né, despesas gerais e administrativas, despesas aí com vendas principalmente. E aqui a gente nota o seguinte, pô, mas apenas 4,5%. Mas esses 4,5% eles representam muito, tá? Dentro do montante de gastos que a empresa vem precisando, né, executar dentro do seu operacional para conseguir tocar as suas operações. E a gente vê aqui uma redução de 4,5%, ficando aí em pouco mais de 272 milhões de reais. O EBITDA ajustado da companhia se manteve estável também, com um leve incremento de 0,2%, ficando em 177 milhões de reais. Isso aqui se deu muito por conta da redução das despesas gerais e administrativas, tá? Porém, a companhia ainda reportou, né, um prejuízo no trimestre, prejuízo aí que superou 44 milhões de reais. É um case, né, que é muito promissor porque está num setor que eu costumo dizer assim, o setor de saúde é um setor perene porque é um setor que sempre vai ter demanda. Porém, né, ele acaba não sendo perene na realidade porque as empresas elas não conseguem ter receita recorrente, por exemplo, igual empresas do setor elétrico, empresas do setor de saneamento, né, elas acabam tendo muita dificuldade porque os custos são muito altos e as margens são muito apertadas, né? A perenidade nesse setor se dá apenas por conta da demanda constante, tá? E é um setor também muito disputado. É um setor que tem uma concorrência muito forte, tá? A gente vê aqui que também no trimestre a companhia conseguiu se manter resiliente. A gente percebe o quê? Que as coisas têm melhorado levemente, né? Que isso é positivo, né? A gente sempre quer que as coisas melhorem de uma maneira mais rápida, mas o ponto mais positivo aqui é a gente notar que as coisas não pioraram, né? A companhia conseguiu também reduzir o seu ciclo de caixa para 57 dias nesse segundo tri, o que representou uma queda de 12 dias, e o que possibilitou a empresa gerar um caixa trimestral superior a 176 milhões de reais. Citamos lá na redução dos custos e despesas, junto aqui com a melhora no ciclo de caixa, possibilitou a companhia fechar o trimestre com uma geração de caixa positiva. E aqui vocês percebam o endividamento e a alavancagem da companhia. Ainda está muito alta, tá? 4,33 vezes a dívida líquida da companhia sobre o EBITDA. Então a Vivel é o seguinte, não é um case para você se posicionar, né, e ficar olhando para a cotação. Você precisa ter aqui apetite a risco, porque isso não vai mudar da noite para o dia. O endividamento da Vivel, ele supera os 2 bi de reais, tá? Ela vem num processo de reestruturação, inclusive com acordos, né, com seus credores, com os bancos, para alongar os prazos aí, né, do seu passivo. Aqui nós vemos o ecossistema da companhia, como eu citei, é uma empresa gigantesca, tá? Ela atua no setor de clínicas e hospitais, né? Também vacinas e laboratórios, também no varejo e também em serviços. E eu citei aí a Cremer, vocês veem que ela atua aí em duas frentes, tanto em hospitais e clínicas, quanto também no varejo. E é essa empresa aqui, é essa subsidiária que está aí no foco de desinvestimento, tá? Para a companhia conseguir reduzir o seu passivo. A gente vê aqui que a maior fatia da receita da companhia, ela vem de hospitais e clínicas, né? Se aproxima aí de quase 2 bilhões de reais, seguido aí de laboratórios e vacinas e depois varejo e serviço. E a companhia gera muita receita, né? Mais de 2.800 de receita trimestral não é pouca coisa. Porém, a alta alavancagem, a estratégia da companhia de crescer via aquisições acabou prejudicando a companhia porque foi justamente quando a curva de juros ela se inverteu, né? O país, né, o mundo de modo geral entrou aí num período de alta de juros, o seu endividamento, né, para fazer essas aquisições aí acabou sofrendo, né, um aumento significativo no carrego e comprometeu a alavancagem não apenas da Vivel, mas de todas as companhias, né, que tomaram dívidas
nesses períodos aí de 2020 para cá. E por fim, nós vemos aqui o endividamento da companhia, né? Como eu citei, supera 2 bilhões e 800 milhões de reais de dívida líquida, tá? Isso aqui estamos falando de dívida líquida. A dívida bruta da companhia é muito superior a isso. Vocês podem observar aí que apenas em debêntures o endividamento da companhia supera os 3 bi e 300. Então, é uma empresa que se endividou muito, né? Teve muita dificuldade na sua estratégia e é complicado, né? Porque essas empresas, elas vêm para o mercado com essa estratégia e depois acabam se endividando, né? Acabam sofrendo com a alta alavancagem, porque o ciclo econômico ele acaba virando de uma hora para outra, o carrego da dívida acaba ficando muito caro e toda essa estratégia acaba caindo por terra. Por quê? Pelo menos parte dela acaba caindo por terra, a companhia acaba precisando abandonar essa estratégia. Porque agora, no período de reestruturação, a companhia vai precisar justamente vender os ativos que ela adquiriu, né? E muitas vezes até por valores menores do que os valores que ela adquiriu. Então é muito complicado, né, você entrar nesse tipo de empresa que acabou de vir para a bolsa, que acabou de vir para a bolsa, na verdade, né? Às vezes você precisa esperar, né, um período para ver a maturidade dessas empresas na bolsa, no mercado, para aí você começar a se posicionar. Né? São poucas empresas, né, que vêm para o mercado e têm sucesso imediato, né? Podemos citar aqui pouquíssimas aí, como por exemplo o Banco Inter, varia muito também por conta dos setores, há setores muito mais difíceis de se tocar, né? O Banco Inter teve muito sucesso, né? A Intelbras teve muito sucesso, tiveram outras empresas com muito sucesso, mas essas empresas de outros setores, né? Setor de saúde, setor de varejo, setor de tecnologia, essas empresas costumam apanhar bastante, né? Até a Raizen apanhou com força aí após o IPO, justamente por conta da alavancagem pós-listagem, tá? Mas agora a empresa está, né, digamos assim, do meio para o final do processo de reestruturação, agora ela deixa de focar em crescimento para voltar o seu foco total para a rentabilidade, tá? Então, a partir de agora, poderemos ver a Vivel trazer números melhores a cada trimestre, tá? Sigamos acompanhando a empresa. Repito, muito cuidado ao se posicionar nesse tipo de ação, né? Estude o case, estude o setor e outra. A cotação ela vai oscilar com força. O risco de as ações gruparem existe e é muito alto, tá? Então você precisa estudar o case, estudar o setor e, se caso for se posicionar com sabedoria. Com pouco e aos poucos, para você não perder dinheiro à toa, beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!